Direto da redação. Há 50 anos passado, uma mulher, ela enfrentou a ditadura militar no Brasil. Foi uma estilista, Zuzu Angel. Ela é mãe da jornalista, colunista social Idegard Angel. E a Zuzu Angel, ela se notabilizou por enfrentar a ditadura militar em função do desaparecimento do seu filho, o jovem Stuart Angel. Ele, juntamente com a namorada, desapareceram, foram levados por agentes da ditadura e desapareceu. O corpo nunca foi encontrado. Depois, relatos deram conta de que o Stuart Angel foi torturado, brutalmente torturado. Ele foi arrastado, ou teria sido arrastado no quartel, pelado, amarrado à traseira de uma Kombi com a boca no cano de descarga da Kombi. E a Zuzu Angel, ela praticamente encampou uma luta internacional em busca do filho. Ela fez desfiles, ela passou a fazer desfiles temáticos para lembrar o desaparecimento, para protestar contra a ditadura. E a Zuzu Angel morreu há 50 anos, vítima de um acidente de trânsito suspeito, e que agora constata-se, ou pelo menos há evidências ou há indícios, de que na verdade ela foi assassinada. Aí está o jovem Stuart Angel. E você vai conferir agora na reportagem especial esse fato que ocorreu durante o governo do Garrastazu Médici, que foram os anos de chumbo, que foi o período mais tenso, que foi o período mais violento da ditadura militar no Brasil. Você vai conferir as informações da reportagem de Tiago Pimenta. Os últimos 5 anos de vida de Zuzu Angel foram marcados por uma busca incessante pelo corpo do filho Stuart, assassinado pelo Estado brasileiro em 1971, durante a ditadura militar. O governo do Médici foi um governo tão cruel que foi de uma perversidade paralisante. Ninguém teve coragem no governo do Médici. A Zuzu foi a única. O Carlos Heitor Coni, na época, disse: Zuzu Angel é a única mãe de mártir no Brasil. Stuart Angel fez parte do movimento revolucionário 8 de outubro, que se opunha à ditadura, foi preso e assassinado em maio de 1971, sob tortura, por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica na base aérea do Galeão. Ela, quando o Stuart morreu, ela fez da moda, como da moda que ela vestia, o estandarte da sua agonia. Ela se vestia de luto, e a roupa preta, a roupa do luto preta, véu preto, ela vestia. 3 meses depois da morte do filho, ela realizou um desfile protesto no Consulado do Brasil em Nova York e foi para as manchetes dos jornais. Foi o primeiro desfile de protesto político. Zuzu conseguiu o engajamento de celebridades de Hollywood, apelou a políticos e artistas para que ajudassem a localizar o corpo de Stuart. Ela teve, através da família do meu pai, contato com os congressistas americanos. A ditadura brasileira continuava com a versão do desaparecimento e não deixou de espalhar cartazes com o rosto de Stuart e a mensagem procurado. Zuzu morreu em abril de 1976, sem informações sobre o corpo do filho. O carro que ela dirigia foi jogado para fora da pista, capotou e caiu estrada abaixo na saída do túnel, que hoje leva o nome Zuzu Angel. As informações sobre o paradeiro de Stuart, que Zuzu Angel tanto buscou em seus últimos 5 anos de vida, foram reveladas ao país em abril de 2014, no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Em 1971, Stuart Angel foi submetido à tortura intensa por militares do Centro de Informações da Aeronáutica, na base aérea do Galeão. Ele foi amarrado à traseira de um jipe e depois arrastado. Os torturadores forçaram o rosto de Stuart contra o cano de descarga do veículo. A certidão de óbito de Zuzu foi retificada em agosto do ano passado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O documento agora reconhece que a morte da estilista foi violenta e causada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. Nesses 50 anos, nós nunca paramos de prestigiar a memória, nem da mamãe assim como a memória do Stuart. Não só porque eles são pessoas, familiares nossos, mas porque isso é obrigação nossa, de manter o Brasil alerta sobre o que pode acontecer num governo autoritário, totalitário,
sanguinário, como foi a ditadura civil-militar do Brasil durante 20 anos. Então, nós temos, por obrigação cidadã, de dedicar nossas vidas a isso. E tem gente Forte, que ainda fala em forte volta da demais. ditadura. Não, tem gente que ainda fala em volta da ditadura. As pessoas não sabem, é uma geração que não sabe o que é ditadura, o que foi ditadura. E tudo esse ano já era um estudante de história, estava estudando história, participou de protesto e foi preso, foi levado. Por isso a mãe nunca encontrou o corpo. A mãe depois é assassinada porque fazia protesto, porque brigava, lutava para saber o paradeiro do filho. A irmã dele, a Hildegard de Angelis, ela usou um termo nessa reportagem muito apropriado, que é ditadura civil-militar, porque não foi só militar. Foi ditadura civil-militar porque teve apoio de civis. Que teve gente aí que apoiou essa ditadura militar. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião, alinhou-se à ditadura militar. Então, assim, há de se respeitar muito quem brigou contra isso, quem lutou contra isso, quem elevou a voz contra a coragem dessa mãe, porque a tendência é que muita gente se submeta, seja subserviente, né, o Fabrício? Muita gente vai se calar diante da situação minimamente adversa, ou vai se entregar. E tem gente que é rebelde em causa própria, não é? Vai fazer rebeldia em causa própria. Daqui a pouco você dá um DAS, acabou, você cala, você contempla, muda tudo, o humor muda, o amor vem, né? Nelson Rodrigues Aparece, dizia surge de que repente, dinheiro sem compra a gente tudo, esperar. até amor verdadeiro, não é? Então, mas ali não, a Zuzu Angel, ela, como mãe, ela foi lá estilista, foi para Nova York, consulado, fez um desfile temático em protesto. Aqui no Brasil, ela emparedou, uma vez ela encontrou Garrastazu Médici no aeroporto e encontrou juntamente com, então, chefe de Estado dos Estados Unidos, que era o Henry Kissinger, porque os Estados Unidos apoiou a ditadura no Brasil. Ela emparedou, ela encontra o Henry Kissinger, eu quero meu filho. Sumiram com o meu filho. E o Garrastazu Médici, ele sai, ele calado, aquela coisa, ele era um cara meio fechado, né? Ele sai depois, aí ouve-se a piada, ele falando, morreu num acidente de trabalho. Assim. Foi desse jeito. Assim, foi um período turbulento na história do Brasil, um período macabro na história do Brasil. Essa foi a ditadura militar. E o Médici era popular, tá? Ele não era um governo impopular, não. Por quê? Ele gostava de futebol, e futebol naquele momento foi usado, era paixão nacional. O Brasil campeão na Copa, Pelé, aquele povo todo. O Garrastazu Médici ia pro Maracanã, no meio do povo, era fotografado com radinho de pilha acompanhando o jogo, assistindo o jogo. Foi o período em que o Brasil consumou o maior crescimento econômico, foi o período do milagre brasileiro. Então ele era popular, matava, era assassino e popular, sanguinário, carniceiro e popular. São as contradições, né, que você encontra no comportamento, porque as pessoas não se davam conta de que era uma ditadura. Como é que pode, né? E hoje as pessoas não se dão conta do que seria uma ditadura. Deus nos livre. E por trás desses nomes, a gente percebe, a gente não sabe, aliás, não tem noção da história que a pessoa viveu. Por exemplo, o túnel Zuzu Angel, que fica no Rio de Foi onde ela Janeiro. morreu. Foi ali que aconteceu, Alguma que história armaram o tem. acidente para ela, e ela morreu ali no acidente. E eu vejo hoje um monte de gente que no passado condenava a ditadura porque era bonitinho quando a ditadura estava caindo de podre. Hoje no palanque de quem defende ditadura. Você veja quem acompanha, quem é que defende ditadura, quem é que defendeu o voto de ditadura no Brasil, quem é que defendeu o torturador no Brasil. O Jair Bolsonaro defendia. E você vai ver um monte de gente que se travestia de democrata de anti-ditadura hoje no palanque alinhado com o Jair Bolsonaro. A história tem que cobrar isso, tem que entregar, Tem que mostrar. essa fatura em algum momento. As pessoas têm que ser cobradas disso, têm que ser situadas no seu devido lugar. Quando houver uma tomada de consciência, que essa geração aí, você tem uma geração desmemoriada, uma geração que não tem memória, mas em algum momento você há de surgir nesse Brasil aqui, se
um surto de memória entre essas novas gerações para cobrar desse pessoal o que elas estavam fazendo no verão recente, não é nem no verão passado, não. O que elas estavam fazendo nesse verão recente.